Bom dia a todos. Estamos na quinta-feira, dia 30 de junho de 2022. Estamos começando aqui os nossos estudos, estamos começando o capítulo 30 e vamos fazer o que nós sempre fizemos, né? Ler todo o poema aqui e depois nós vamos devagar em cada estrofe, trazendo aqui uma reflexão, um conteúdo do Tao, porque Lao Tzu ele deixou essa preciosidade para que nós estudássemos e colocássemos esses ensinamentos em nossa consciência, para podermos primeiramente aprender o que é o Tao e depois experienciar o Tao. Então, aprender é colocar o conteúdo no intelectual. Então nós vamos aprender, nós vamos praticar o Tao, que é a prática de meditação, a contemplação, a observação. Depois nós vamos sentir, através da prática, nós vamos abrindo o nosso campo, abrindo a nossa consciência, expandindo a consciência e sentindo o Tao, sentir a nossa energia, sentir o Qi, sentir o pulsar do espírito. Então nós vamos começar aqui no capítulo 30 deste livro, ok? Aquele que utiliza o caminho para auxiliar o Senhor dos homens, não utiliza a arma e a força sob o céu. Pois esta atividade beneficia o revide. Onde o exército se instala, surgem espinhos e ervas secas. Por isso, o homem bom é determinado, porém cauteloso. Não utiliza a força para conquistar. É determinado sem se orgulhar. É determinado sem se envaidecer. É determinado sem se glorificar. É determinado sem se tornar excessivo. Isto é, determinado, porém sem se forçar. Coisas exuberantes dirigem-se à velhice. Isso se chama negar o caminho. Negando o caminho, irá falecer cedo. Negando o caminho, irá falecer cedo. Então nós vamos começar com a primeira estrofe, que é o seguinte: aquele que utiliza o caminho para auxiliar o Senhor dos homens, não utiliza arma e força sob o céu, pois esta atividade beneficia o revide. Aqui tem uma forte evidência do que é o campo eletromagnético. Mandou, voltou. Ação e reação? Vamos lá. A expressão Senhor dos homens refere-se a qualquer pessoa que ocupe uma liderança. Então, quem é o Senhor dos homens? Chefe de Estado, governador, presidente, prefeito, líder religioso e tudo mais. Pode ser um governante de um reino, um presidente, um líder social, um chefe de família, mas pode também se referir de forma simbólica à consciência de um indivíduo com relação ao seu corpo também, porque a consciência do indivíduo é que governa o corpo, visto como um reino. O corpo é o reino. Diante de uma estrutura administrativa, Senhor dos homens é a pessoa responsável pelas decisões que interferem nas vidas de todos os seres envolvidos no projeto. E diante da estrutura de um ser humano, Senhor dos homens é a mente ou a consciência que governa a vida de cada pessoa, fazendo uma analogia com as células do corpo humano. Se cada célula corresponder a uma pessoa individualmente, a totalidade das células daquele corpo serão como um povo, um reino, e o reino será o corpo da pessoa. Assim, o corpo representa o território do reino com o seu povo, e a consciência é o governante, ou o Senhor dos homens, desse reino. E ampliando a analogia, a consciência universal pode ser compreendida como o Senhor dos homens com relação a todas as consciências de todos os seres. Então, a consciência é a substância de todas as formas. Então, a forma, o corpo humano é uma forma, é um corpo formado, um corpo informado,
corpo informado, energia em informação. Então, a consciência informa, substância, o corpo, forma, ok? Manifesta, material. Então, quando trocamos a consciência, ou seja, quando percebemos que existe um poder que é superior a todas as coisas que nós percebemos como material, a consciência ela muda, porque nós vamos começar a confiar num poder maior que é o invisível, que é o infinito, que é plenitude, harmonia, alegria e o amor incondicional. Utilizar o caminho para auxiliar o Senhor dos homens, então, é utilizar as leis da naturalidade ou tal para auxiliar todos os líderes a governarem numa direção oposta à guerra. Isso aqui é quando todos nós alcançarmos o caminho da individuação ou iluminação espiritual neste planeta, que vai demorar ainda um pouquinho, mas então vamos semear. Parábola do semeador, então vamos começar a semear a palavra. Se juntarmos, nos unirmos para semearmos nossa palavra, semearmos a letra da verdade, semearmos o caminho da libertação. E auxiliar os seres humanos a trabalharem com a expansão de suas consciências individuais. Auxiliar os seres humanos a trabalharem com a expansão de suas consciências individuais, para alcançarem o nível da consciência universal. Significa seguir o caminho espiritual taoísta, orientando sua vida de acordo com os princípios da retidão. Uma atitude oposta à utilização das armas e da força sob o céu. No poema, armas são todas as ferramentas concretas ou abstratas que têm o poder de ferir. São os objetos, palavras, gestos agressivos, cortantes, ferozes, contundentes e afiados, e as atitudes intolerantes, impiedosas, extremas, que podem ferir uma pessoa de maneira cruel, ceifando sua vida material ou causando bloqueios ao livre movimento da energia vital em seu organismo. E força simboliza o esforço extra requerido pela pessoa para satisfazer suas vontades. Ou obrigar alguém a fazer o que não deseja. A arma necessita da força para ser usada, e ambas provocam o desejo de revide ou vingança nos objetos para onde são dirigidas. Até mesmo uma bola jogada de encontro ao muro retorna para quem a jogou, com a mesma força com que foi arremessada. E estas são as reações naturais encontradas no mundo manifestado ou dual, em que as ações conhecem sempre dois lados, ativo e o reativo, permanentemente em oposição. Então aqui a gente pode perceber também uma outra explicação da dualidade. Dualidade significa equilíbrio. Equilíbrio de duas forças. Então você tem uma ação, você joga uma bola na parede e aquela bola ela retorna para você. Campo eletromagnético. Você emana um pensamento e aquele pensamento retorna para você. Então o que nós temos que fazer? Então aquele exemplo que eu dei, que nós damos no último capítulo 29, falta de emprego, quando a gente perde o emprego, a gente fica... Naturalmente a gente vai ficar com raiva, a gente vai desgraçar a vida. Não. Nós precisamos ter um movimento inverso. Claro, vai doer. Vai doer em nós. Dói muito. A gente vai doer e a gente deixa doer. Vamos sentir esta dor e vamos nos perdoar por sentir esta dor e vamos pensar ao contrário, pensar na felicidade, pensar que aquilo se foi por um bem maior que vai vir para nós. Então nós vamos gerando esta confiança no invisível infinito, que ele vai trazer coisas maravilhosas para nós, que aquilo que foi retirado de nossa vida foi retirado para um bem, para um aprendizado. Não crucificamos pessoas nem situações, apenas observamos, trazendo para nós a aceitação daquilo. E aí nós vamos nos perdoar. Claro, isso é uma questão, gente, de aprofundamento de prática. Por quê? Porque o normal é nós
crucificarmos, julgarmos, fazermos de tudo a questão da raiva ou do ódio. Então, primeiro nós temos que nos limpar. Então, por isso que nós sempre falamos, a questão do percorrer o caminho espiritual é uma limpeza constante em nosso coração, desses sentimentos que estão nessa mente inferior, no corpo mental inferior que é a mente humana. Pensamentos de ódio, rancor, inveja, ciúmes, tudo isso, tá? No estado natural, a mente, no estado natural, a mente, a energia e o corpo físico de um indivíduo conseguem atender às suas solicitações, mas quando ele possui desejos que estão acima de sua capacidade natural para realizá-los, recorre a artifícios como uma arma e a força para ultrapassar os seus próprios limites. Nas duas hipóteses significa exceder a naturalidade. Por isso, o poema fala da utilização de arma e da força, o que torna artificiais as atitudes da pessoa. Mas quem utiliza o caminho não se vale desses excessos, porque gestos como estes não são concordes com o princípio da não ação, ou a ação não intencional, conhecido no taoísmo como Wu-Wei, ação através da não ação, ação não intencional. Assim, escolhe agir com a naturalidade dentro das suas limitações, e esta é a forma de auxiliar o Senhor dos homens. Então aqui ele já explica, traz um complemento do que a gente viu no vídeo passado, porque a gente traz essa concordância, e no vídeo passado a gente falou da situação, do desespero, da situação que trouxe, a situação que foi criada, que nós criamos internamente e aquilo foi manifestado. Então, aí a gente vai resolver o problema, mas resolver o problema a gente precisa resolver com a naturalidade. Então, por isso que a gente traz essa conexão para nos auxiliar à resolução destes problemas. Então, vamos meditar hoje, trazendo essas reflexões para você, a arma, a força, nos observarmos se a gente está tentando controlar situações, se a gente está tentando fazer as coisas agirem como a gente quer. Então, a gente tem que começar a observar isso. Não lutar contra o fluxo da vida. Deixar o fluxo da vida agir, aceitar aquela situação. Mudar a forma de pensar, não pela força, mas sim pela naturalidade, pelo tal, pelo vácuo quântico, por Deus. Então, limpar o nosso coração, começar E o que a gente pode fazer? Podemos pegar uma comédia, podemos pegar uma situação, um filme engraçado, começar a trazer alegria para a nossa vida. Parar de ficar matutando, pensando, porque isso até é força também. Quando a gente foca numa coisa só e a gente quer aquilo e não desgruda daquilo, isso também paralisa o decaimento atômico. E isso é o efeito Zenão. Então, o que a gente precisa fazer? Temos a ação através da não ação. E o que significa isso? Nós vamos agir com naturalidade nas coisas. Então, nós vamos dar a ação e nós vamos descontrair, nós vamos se alegar, esquece daquilo. Volta lá de novo, faz mais um pouquinho, tal, esquece, vai se alegrar, vai rir, vai mudar a sua vibração, vai amar, vai contemplar a natureza, vai meditar, vai estudar. Então, você vai fazer várias coisas para mudar o seu estado emocional e esquecer um pouco daquilo, esquecer dos problemas. Pois assim, chegamos ao final do nosso estudo de hoje, voltaremos amanhã com a próxima estrofe. Tenham todos um ótimo dia, uma ótima quinta-feira, que a paz seja convosco. Lembrando a todos que essa playlist do tal, ela vai ficar aqui e temos uma situação curiosa, então curtem, compartilhem, deixem um like aqui para esse estudo, esta playlist chegar a muito mais pessoas. E voltaremos amanhã com o nosso próxima estrofe, continuando os nossos estudos aqui no canal. Lembrando a todos que nós temos abaixo deste
na descrição do vídeo os links de acesso ao grupo informativo do Consciência Infinita, classe de estudos. Nós temos link de acesso ao nosso produto digital, que é o nosso e-book, Praticando a Presença, Meditação Contemplativa. Nós temos o link do curso Introdutório à Alquimia da Unidade, que está disponível na plataforma Hotmart. Então, o e-book e o curso estão todos disponíveis na plataforma Hotmart. E nós temos o link aqui do Lar Amor pelos Animais, ok? Para quem quiser lá pegar informação, saber como é que é a conduta com esses animaizinhos que ficam na rua, saber como é que funciona. E se você também quiser fazer alguma doação para este canal, temos também aqui a chave do Pix para quem quiser fazer alguma doação. Sentir no coração, a gente não está cobrando nada de ninguém, mas a gente está apenas lembrando. E o nosso Instagram. Tenham todos um bom dia e até amanhã.